Como que a gente sabe se aquela lição ela é específica apenas para um determinado contexto? Qual que é a forma da gente avaliar isso? A gente tem que avaliar texto por texto e começar a entender o que trazer e o que não trazer. Quão específico é a aplicação para o contexto ali da época. Vou usar 2 exemplos que é assim que a gente vai entendendo o que eu quero dizer. Primeiro, você tem que aplicar para o primeiro ouvinte. Segundo, você, depois de aplicar, começa a pensar, isso tem como trazer para hoje ou isso é muito específico ali para aquele momento? Primeira carta que Paulo mandou a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo está orientando os novos presbíteros ou os novos bispos, depende da tradução que você usa, da igreja ali, que Timóteo tem que nomear novos líderes, porque os outros estavam se corrompendo, eram fracos na fé. Então ele estava orientando como deveria ser esses líderes. E aí ele diz o seguinte no versículo 2 do capítulo 3. É necessário, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. E é interessante aqui que ele levanta vários exemplos práticos de como uma pessoa é uma pessoa íntegra e que governa bem os seus ali, né? A sua família. Então aqui a gente vai ver claramente que, por exemplo, essa palavra sóbrio não é que não beba, mas que não seja alguém que está se embriagando ao beber. É muito claro aqui quando a gente vai ver todo o contexto. É um líder muito forte. Só que quando a gente chega, por exemplo, na parte marido de uma só mulher, Paulo não está falando de adultério, não está falando de uma forma bonita, dizendo, ó, seja um homem que não seja mulherengo. É lógico que ele também está falando isso, mas não é o texto aqui. E é interessante que várias igrejas pegam esse texto e dizem que um pastor precisa ser casado, porque está o texto aqui. O bispo, o presbítero ou o pastor tem que ser irrepreensível, marido, quer dizer que tem que ser casado. Mas a ordem não tá tem que ser casado, que tem que ser casado com uma só mulher. E quando você vai em 1 Coríntios 7, versículo 7, Paulo fala assim, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Paulo está dizendo, eu gostaria que todo homem não casasse. Olha só que interessante. Se você cria uma regra, principalmente com um texto desse, que todo líder tem que ser casado, nem Paulo, nem Jesus entram nessa liderança dessa igreja. Eles não podem ser líder aí na igreja, porque os dois não casaram. O que Paulo está dizendo aí, no contexto grego, que a poligamia estava muito em alta, os judeus foram entendendo que é uma só carne, marido e mulher, ele está dizendo, olha, quando vocês forem nomear presbíteros entre os gentios, que ele não seja um cara que tem várias mulheres, que não seja polígamo. Escolha líderes que já estão apontando para um novo jeito de restauração, que é um marido de uma só mulher e uma mulher com um só marido, porque não tinha poligamia, ao contrário ali, nessa cultura, nessas culturas, né? Então é interessante isso, você aplicar, entender. Se você faz uma aplicação além do que o texto está dizendo, você começa a falar bobeira. Você usa esse texto para falar que o cristão não pode beber vinho, sendo que o tempo todo no Novo Testamento tem a bebida vinho alcoólica como normal. Não pode embriagar, mas isso não está nessa lei. Essas novas leis que as igrejas vão inventando, eles tentam tirar o texto de contexto e dizendo que tem que ser casado. Nenhum texto do Novo Testamento fala isso. Nenhum pastor precisa ser casado. Aliás, a Igreja Católica foi para o outro lado. Também não é verdade. Então, o segundo passo da aplicação é entender quanto dá para trazer de ensino eterno, que Paulo está ensinando, é muito precioso esse versículo, mas tem coisa que traz que não é para trazer, não está entendendo o texto.